Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca e estamos juntos hoje para que a gente possa conversar mais um pouquinho sobre a difração. Bom, a difração, antes da gente falar da difração, eu quero lembrar você sobre o princípio de Huygens. Esse princípio, que foi um princípio que a gente estudou há algumas aulas atrás, diz o seguinte, olha só. Ele diz que quando eu tenho uma frente de onda, aquela frente de onda, ela é formada por pontos que podem ser tomados como fontes pontuais de luz da onda. E aí o que acontece? No momento em que aquele ponto, ele é uma fonte secundária de uma onda, a partir dele, ali vão ser, na verdade deles, vão ser tomados ali, vão ser produzidos ondas secundárias. E aí o que acontece? Bom, devido a essas ondas secundárias, beleza, vão formar ali a nova frente de onda num determinado instante posterior ao instante inicial no qual aquelas ondas secundárias foram produzidas. Beleza? Então o que acontece? Olha só, o princípio de Huygens, ele nos ajuda a entender o fenômeno da difração. E o que é esse fenômeno da difração? Bom, vamos fazer o seguinte, olha só. Aqui eu tenho uma frente de onda, tudo bem? Essa frente de onda aqui, na verdade, essas ondas, elas estão se propagando para cá com uma certa velocidade, beleza? Então, vamos lá. Quais são os pontos que estão em fase, ou seja, vibrando ali com o mesmo período? Bom, aqui, ó, vamos lembrar que aqui esse ponto, essa linha completa é exatamente os pontos que estão mais para fora aqui do quadro, ou seja, são os pontos de pico. Esses pontos aqui tracejados, ou seja, são aqueles pontos que estão lá dentro do quadro, ou seja, são pontos de vale. Isso indica para a gente que o comprimento de onda dessa onda que se propaga, indo aqui na direção exatamente daquela fenda ali, dessa fenda aqui, formada por esses dois obstáculos, é exatamente este aqui, lambda, a quem eu chamei de lambda, beleza? E aí o que acontece? Olha só. Quando essa luz, ela encontra um obstáculo, uma fenda, aqui, a fenda essa que eu chamei aqui de ponto A, de distância A. E essa fenda, esse obstáculo, é de um comprimento, uma largura, aproximadamente, ou da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, o que vai acontecer? Com uma boa aproximação, essas frentes de onda que aqui estão vão se aproximar de um formato esférico, beleza? Circular, tudo bem? Em duas dimensões. Então, isso só acontece caso o A seja aproximadamente lambda, ou seja, ali tem a mesma ordem de grandeza. Tudo bem? E aí, quando é que a gente percebe esse fenômeno acontecendo? Bom, a gente vê, na verdade, a explicação, baseando-se aqui no princípio de Huygens. Repare, aqui chegou um ponto. Que ponto é esse? Esse ponto é como se fosse aquela fonte secundária de ondas. Uma vez que essa fonte secundária de ondas está aqui, então, tem várias outras, eu dei destaque para essa fonte aqui. Essa fonte vai produzir aqui ondas circulares, beleza? E aí, uma vez que vai formar aqui essas ondas circulares, as frentes de onda, na verdade, vão ter esse padrão circular por causa dos vários pontos aqui, vários pontos secundários das frentes de ondas que, por exemplo, que estariam aqui. Tudo bem? Então, repare o seguinte. Onde que eu vejo isso? Onde que isso daqui está no nosso dia a dia? Isso se encontra no nosso dia a dia, por exemplo, quando uma pessoa está conversando com a outra, bem aqui, e tem alguém escutando atrás de um muro, por exemplo. Tudo bem? Então, a difração ocorre na onda sonora, nesse caso, por exemplo. Tudo bem? Você está conversando com alguém no seu quarto, beleza? Ou na sala. Você está conversando com alguém ali na sala. E aí, o que acontece? Existe uma pequena fresta ali, frestinha mesmo, da porta de um quarto, de um cômodo meio aberto. O que vai acontecer? Qualquer pessoa dentro daquele cômodo
vai conseguir ouvir a sua conversa com a pessoa que está ali, né, do lado de fora do cômodo, né, referido. Beleza? E aí, o que acontece? Olha só. Uma situação bastante interessante é a seguinte. Falando de som, né, falando de ouvir, vamos supor que você esteja num espetáculo. Nessa que você está num determinado espetáculo, né, existe uma pessoa alta à sua frente. Tá legal? Então, o que acontece? Olha só. Duas são as ondas que poderiam chegar a você. A primeira é a onda sonora. Essa chega? Vamos lá, você está aqui no show, tem alguém bem alto aqui na minha frente, aqui, na sua frente. Bom, o som tá para lá, né? A fonte sonora tá para lá, beleza? Então vamos lá, tu está aqui tentando ver, mas aqui te pergunto, você consegue ouvir o som? Consegue. Consegue. Por que você consegue? Porque o som conseguiu contornar essa pessoa. Então, a gente vê que ocorreu aqui o fenômeno da difração. O som conseguiu contornar. Depois que passou dessa pessoa, o som entortou, digamos assim. As frentes de onda, né, no caso da onda sonora, entortaram, encurvaram, e você, uma vez que você está aqui, você consegue ouvir o som que vem de lá. Tudo bem? E por que isso acontece? Porque o comprimento de onda do som que está se propagando é proporcional, no caso, a mesma ordem de grandeza que o tamanho, a largura da pessoa. Então, você consegue ouvir o som de boa. Tudo bem? Agora, você consegue ver o palco? Não consegue. E por que você não consegue ver o palco? Pelo seguinte, vamos lá. Professor, você pode virar para mim e falar assim, professor, isso daqui não acontece com a luz. Acontece. Então, esse fenômeno aqui acontece com a luz. Beleza. Primeiro tópico, primeiro ponto. Segundo ponto. Ah, professor, já que isso acontece com a luz, por que não aconteceu nesse caso do show? Pelo seguinte, o comprimento de onda da luz, na ordem ali de 550 nanômetros, 10 elevado a menos 9 metros, é comparável à largura da pessoa, que é da faixa de centímetros? Não é. Centímetros 10 elevado a menos 2, nanômetros 10 elevado a menos 9 metros. Não é comparável. O comprimento de onda, a ordem de grandeza, o comprimento de onda, né, da luz, 10 elevado a menos 8 metros, 550 nanômetros, 10 elevado a menos 8 metros. E da pessoa, por ali também, 10 elevado a menos 2 metros. Repara, uma é muito maior do que a outra. Se uma é muito maior do que a outra, esse fenômeno ele não ocorre no caso que eu estou tentando enxergar o show e tem alguém à minha frente, na minha frente. Beleza? Então, pessoal, o que vai acontecer? O que fica de importante para a gente? O fenômeno de difração se baseia no princípio de Huygens, tranquilo? E que, quando a onda encontra um obstáculo, fenda, da mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda, a frente de onda torna-se circular. Ou aproximação, tá? Ela vai se tornar circular. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, por hoje é só. Saudações e até a próxima.